Bom dia, turma! Seguindo o nosso conteúdo de deontologia, hoje nós vamos ver as regulações referentes aos laboratórios clínicos. A resolução que está atualmente em vigor é a resolução da Anvisa 302, de 13 de outubro de 2005. Ela que define os requisitos para funcionamento de laboratórios clínicos e postos de coleta. Ela aprova no seu anexo 1 o regulamento técnico, então, para funcionamento desses serviços que realizam atividades laboratoriais. A consulta pública que esteve aberta no ano passado, a número 912 de 2020, propõe uma revisão da resolução da Anvisa 302 de 2005. Então, ela pretende, assim que for publicada, definir requisitos técnicos para a execução das atividades relacionadas aos testes de análises clínicas e na prestação de apoio aos serviços de diagnóstico e terapêutico. Ao final dessa apresentação, eu vou colocar algumas diferenças básicas entre as duas normativas. Então, a abrangência, a resolução 302, ela é aplicável a todos os serviços públicos ou privados que realizam atividades laboratoriais na área das análises clínicas, patologia clínica e citologia. Ela coloca no seu artigo 2º que a construção, reforma, adaptação na estrutura física do laboratório clínico e posto de coleta deve ser precedida de aprovação junto à vigilância sanitária local e estar em conformidade com a RDC da Anvisa, número 50 de 2002, e também da Resolução 189 de 2013 suas atualizações, ou instrumentos legais que venham a substituí-las. A Resolução 302, ela apresenta uma parte inicial conceitual, que eu não vou comentar aqui, e algum conceito, se for necessário, eu comento, então, no decorrer dessa apresentação. Então, a organização, Então, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem possuir alvará sanitário, atualizado, expedido pelo órgão de vigilância sanitária local, deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico. O profissional habilitado, atualmente na norma, define que ele pode assumir, perante a vigilância sanitária, a responsabilidade técnica por, no máximo, 2 laboratórios clínicos ou 2 postos de coleta laboratorial, ou um laboratório de análises clínicas e um posto de coleta. Em caso de impedimento do responsável técnico, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem contar com um profissional legalmente habilitado para que substitua ele. Todo laboratório clínico ou pós-coleta deve estar devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Quanto à organização, a direção e o responsável técnico do laboratório ou do posto de coleta têm a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos, incluindo a equipe técnica e os recursos necessários para desempenho das suas atribuições. Então, tem que ter um organograma, com cargos e as funções bem definidas. Deve garantir a proteção das informações confidenciais do paciente e deve garantir também que a supervisão técnica deve ser por um profissional de nível superior legalmente habilitado, durante todo o seu período de funcionamento. A direção e o responsável técnico também têm a responsabilidade de garantir que os equipamentos, reagentes, insumos e produtos utilizados para o diagnóstico in vitro esteja em conformidade com a legislação vigente. Também que seja utilizado de técnicas conforme a recomendação do fabricante, tanto dos equipamentos quanto dos produtos, reagentes, ou com base científica comprovada.
também deve garantir a rastreabilidade de todos os processos, né? Que a rastreabilidade é aquele procedimento que permita rastrear todo o resultado dos exames, então, realizado por esses laboratórios. Os estabelecimentos devem dispor de instruções escritas e atualizadas de todas as rotinas técnicas implantadas. O posto de coleta laboratorial também tem que possuir vínculo apenas com um laboratório clínico. O laboratório clínico deve possuir estrutura organizacional documentada, né, através do seu organograma, que tem que estar disponível, né, para vigilância sanitária quando fizer a fiscalização de rotina, enfim. As atividades de coleta domiciliar em empresa ou unidade móvel devem estar vinculadas a um laboratório clínico e devem seguir os requisitos aplicados definidos por esse regulamento técnico, então, da Resolução 302 de 2005. Quanto aos recursos humanos, tem que haver registro da formação e da qualificação de todos os seus profissionais, então, que estejam habilitados de acordo com as funções desenvolvidas. As empresas também devem promover treinamento e educação permanente aos seus funcionários, mantendo disponíveis os registros dos mesmos. Também deve ter esse registro de formação e qualificação compatível com a função desempenhada. Então, se for o responsável técnico, um farmacêutico, analista clínico, tem que estar lá mantido na pasta, né? Todos os documentos comprovatórios que o responsável técnico tem a formação necessária, tá? Ou seja, o diploma de graduação do responsável. Todos os profissionais do laboratório clínicos devem ser vacinados, né, em conformidade com a legislação vigente, né? Para comprovar isso, deve ter uma cópia da carteira de vacinação de cada funcionário na pastinha, né, de trabalho, né, de todos os funcionários, tem que estar ali apresentando uma cópia da carteira de vacinação. A admissão dos funcionários deve ser precedida de exames médicos em conformidade com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que a gente chama PCMSO, né, que é uma importante ferramenta para preservar a saúde dos colaboradores da empresa. Os planos de saúde que nós temos geralmente oferta para as empresas esse PCMSO, né, e as empresas então fazem esse plano de saúde para os seus funcionários. Os laboratórios clínicos e postos de coleta também devem possuir equipamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda da empresa. Manter instruções escritas referente a equipamento ou instrumento, as quais podem ser substituídas ou complementadas por manuais do fabricante, desde que esteja em língua portuguesa, né? Tem que realizar e manter registro das manutenções, tanto as preventivas quanto as corretivas, quando forem necessárias, né? A preventiva ela deve ser feita regularmente, né? Uma vez ao ano, e as corretivas se tiver algum problema com o equipamento. Também deve garantir que os instrumentos sejam verificados e calibrados em intervalos regulares, né? Em conformidade com o uso, e manter registros dos mesmos, caso necessário, para uma inspeção sanitária. Verificar a calibração dos equipamentos de medição, mantendo os registros das mesmas. Os equipamentos que necessitam funcionar com temperatura controlada também deve ter registro da verificação. Os produtos para diagnóstico de uso in vitro, o laboratório clínico deve registrar a aquisição dos produtos para diagnóstico, os reagentes e o insumo, de forma a garantir a rastreabilidade desses produtos. E os reagentes preparados, né, ou alicotado pelo próprio laboratório, deve ser identificado com um rótulo que contenha o nome, a concentração, o número do lote, a data do preparo, identificado com quem preparou, né, esse reagente,
a data da validade, como deve armazenar e também algumas informações referentes a riscos potenciais desse reagente. Deve ser mantido registros dos processos de preparo e do controle da qualidade de todos os reagentes e insumos. Aqueles laboratórios clínicos que utilizarem metodologias próprias, que a gente chama metodologias in-house, deve documentá-las, incluindo no mínimo a descrição das etapas do processo, a especificação e sistematização da aprovação do insumo, do reagente, né? Toda a sistemática de validação, então, dessa metodologia in-house, tá? Então, deve ter documentado os POP e os registros, sem que preparado, né? Essas metodologias próprias. E o laboratório deve manter registro de todo o processo e especificar no laudo que esse teste é preparado pelo próprio laboratório. Então, tá? Se for metodologia in-house, deve contar no laudo dispensado, né, do exame que foi feito com essa metodologia. Em relação ao descarte de resíduos e rejeitos, deve haver a implantação do plano de gerenciamento de resíduos de serviço da saúde, atendendo aos requisitos, né, da RDC 306 de 2004 e as suas atualizações. Em relação ao descarte de resíduos e rejeitos, os laboratórios devem implantar o plano de gerenciamento de resíduos de serviço da saúde, atendendo os requisitos da Resolução 222 de 2018. O laboratório deve manter atualizado e disponibilizar a todos os funcionários inscrições escritas a respeito da biossegurança, né? Contemplando itens como instruções de conduta de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, instruções para o uso dos equipamentos de proteção individual e dos equipamentos de proteção coletiva, procedimentos em caso de acidentes, manuseio e transporte de amostra biológica. Ainda o responsável técnico deve documentar o nível de biossegurança dos ambientes ou áreas, baseado nos procedimentos realizados, equipamentos e micro-organismos envolvidos, né, adotando as medidas de segurança compatíveis. Então, ele deve apresentar tudo isso no plano de prevenção de riscos. A limpeza, desinfecção e esterilização deve ter todas as instruções, né, de desinfecção, esterilização da superfície, equipamentos, materiais, POPs específicos, né, para execução de cada uma da limpeza, né. Deve ter os registros também de cada vez que a limpeza foi realizada. E os produtos de limpeza utilizados devem estar regularizados junto à Anvisa. Em relação aos procedimentos operacionais, temos a fase pré-analítica, a analítica e a pós-analítica. Tá? Então, o laboratório deve disponibilizar ao paciente instruções escritas ou verbais sobre as orientações da coleta, né? Quando vier a vigilância sanitária, tem que vir um POP ou apresentar um exemplar dessas instruções, tá? Ou um POP que tu treinou o atendente lá, se for inscrição verbal, instruções verbais, né? Enfim. Então, o laboratório e o posto devem solicitar os documentos de identificação do paciente. Para mostrar essa evidência no caso de uma fiscalização, a gente pode mostrar o modelo de cadastro ou o cadastro mesmo no computador. Porque para cada exigência da norma, tem que ser apresentada uma exigência, uma evidência à vigilância sanitária, para que eles possam comprovar que nós fizemos, né, o que está determinado pela norma. O cadastro do paciente, por exemplo, deve incluir as seguintes informações: nome, número de registro do paciente, idade, sexo, procedência, tá? Telefone, endereço, se for menor de idade do responsável,
nome do solicitante, né? Exame solicitado, tipo de amostra, né? Informações adicionais se for necessário. Então, a norma prevê que o cadastro do paciente seja bem completo para garantir a rastreabilidade. Em relação ainda à fase pré-analítica, tem que definir os critérios de aceitação e de rejeição de amostra, né? Apresentar, então, quais instruções em caso de rejeição de amostra. E apresentar registros de rejeições, né? Então, quando vier fiscalização. Por exemplo, critérios de rejeição. Em hematologia, uma amostra coagulada. Em bioquímica, uma amostra hemolizada. Tá? Urianálise, uma amostra coletada a mais de 2 horas. Gasometria a mais de 30 minutos. Então, são exemplos, né, de critérios de rejeição adotados pelo laboratório. Agora, amostras com restrições, né? O que fazer? Inserir no laudo que o exame foi realizado em uma amostra com restrição. Por exemplo, o volume coletado, né? Ou o uso de medicamentos que possam interferir no exame, né? Também se coloca ali que é uma amostra que apresentava uma restrição. A amostra deve estar identificada com o nome do paciente, o nome do funcionário que coletou, a data e a hora da coleta, tá? Então, minimamente com os dados que garantam a sua rastreabilidade. Transporte da amostra, né? Deve apresentar um POP, um procedimento operacional padrão, então, que conste que a amostra vai ser transportada em recipiente isotérmico, higienizável, impermeável, identificada com símbolo, né? Com pictograma de risco biológico, o nome do laboratório. Se for por empresa terceirizada, o laboratório deve apresentar então o contrato. Na fase analítica, o laboratório clínico e o posto de coleta devem ter instruções escritas para todo e qualquer procedimento analítico realizado. Deve disponibilizar por escrito a relação dos exames que são realizados no local e aqueles que são realizados em outras unidades do próprio laboratório e os que são ainda terceirizados, né? Que pode ser, o laboratório pode contar com os laboratórios de apoio, né? Que são aqueles laboratórios clínicos que realizam análise em amostras enviadas por outros laboratórios, tá? Então, o laboratório tem que apresentar a lista dos exames que são realizados em cada laboratório. Ainda na fase analítica, o laboratório tem que monitorar através de um controle de qualidade interno e um controle de qualidade externo, né? Também deve definir o grau de pureza da água reagente utilizada nas análises, a forma de obtenção, o controle da qualidade. Então, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem definir mecanismos que possibilitem a agilização da liberação dos resultados em situações de emergência. Definir limites de risco, valores críticos ou de alerta para os analitos com resultado que necessitam tomada imediata de decisão. Definir como vai ser o fluxo da comunicação, então, com o médico, com o responsável ou com o próprio paciente, quando precisar essa decisão imediata. E apresentar registro, né, de comunicado, registrar esse comunicado, né, e em caso de fiscalização, a evidência vai ser apresentar os registros dessa comunicação, tá? Em relação aos testes laboratoriais remoto, a execução destes, né, testes laboratoriais remotos ou os testes rápidos, deve estar vinculada a um laboratório clínico, a um posto de coleta ou um serviço de saúde pública ambulatorial ou hospitalar. O responsável técnico pelo laboratório clínico é responsável por todos os testes laboratoriais remotos realizados dentro da instituição ou em qualquer lugar, incluindo, entre outros, atendimentos em hospital dia, domicílio, né, a coleta laboratorial em unidade móvel, né? A relação desses testes deve estar disponível também para a autoridade sanitária local, caso de inspeção. O laboratório
deve possuir instruções escritas para emissão de laudos, né, que contemplem as situações tanto de rotina quanto de plantões ou em caso de urgência. O laudo deve ser legível, sem rasura de transcrição, escrito em língua portuguesa, datado e assinado por um profissional habilitado. O laudo deve conter, no mínimo, esses itens determinados pela norma, né? Por exemplo, nome do exame, o tipo da amostra, o método analítico, valores de referência, limitação da técnica, dados para interpretação, além do número de registro do conselho, do laboratório, do responsável técnico e o profissional que liberou o exame, no caso de não ser o responsável técnico. Então, o laudo, qualquer restrição na amostra deve estar no laudo, então, como eu já falei. A cópia dos laudos e dos dados brutos devem ser arquivados por 5 anos. Qualquer retificação que seja necessária de qualquer dado constante no laudo deve ser emitido um novo laudo. Em relação aos registros, todos os registros da qualidade, né, para garantia da qualidade, deve garantir a recuperação, a disponibilidade, né, para permitir a rastreabilidade desse laudo liberado. Caso ocorra alteração no registro, deve conter a data, o nome e assinatura legível do responsável pela alteração e preservar o laudo original. Os laboratórios clínicos que optarem pela transcrição do laudo emitido pelo laboratório de apoio devem garantir a fidedignidade do mesmo, sem alterações que possam comprometer a interpretação clínica. Em relação ao controle de qualidade, né, como eu já falei, tem que ter um controle de qualidade interno e um controle de qualidade externo, né, que são os ensaios de proficiência. Essas amostras do controle de qualidade devem ser analisadas da mesma forma que as amostras do paciente. O controle de qualidade interno deve ser monitorado, registrado, analisado, tem que ter os critérios de aceitação, né, de rejeição e deliberação, tá? As amostras usadas para esse controle de qualidade interna tem que ser amostras comerciais, né, registradas na Anvisa. E tem que ter também como que vai ser no POP, tem que constar como que vai ser registrada, né, as ações adotadas quando ocorrer rejeição. Então, quando não estiver tudo certo, né, com o nosso controle de qualidade, como que vai ser a rejeição dos resultados. O controle de qualidade externo, então, vai ser da seguinte forma. O laboratório deve participar dos ensaios de proficiência, né, para todos os exames realizados, então, na sua rotina. A participação dos ensaios de proficiência deve ser individual para cada unidade do laboratório clínico, né? E ele deve registrar os resultados do controle externo de qualidade, inadequação, né, e investigação de causa de erros, né, quando os resultados forem rejeitados, né, no qual a proficiência não foi obtida. Bom, aqui no final eu só vou deixar uma parte, então, para agora a gente comentar sobre a consulta pública, né, o que vai mudar quando ela for publicada. Então, eu peguei desse documento da Anvisa, que está disponível na rede, né, sobre perguntas e respostas a respeito da consulta pública. Então, quem são, né, os SADT-TAC? Então, são estabelecimentos assistenciais de saúde, né, chamado de Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica, que realiza os testes e análises clínicas. Tá? Então, e os laboratórios de apoio? Tá? Então, foi definido, então, um laboratório clínico de apoio, que é um serviço que vai realizar as análises em amostra enviada por os outros laboratórios. Tá? Só esse,
só os laboratórios clínicos de apoio que vai ser permitida a elaboração de metodologias próprias, tá? Aquela metodologia in-house. A um laboratório clínico normal, que a gente diria, né? Não vai ser permitido. Então, o termo acréscimo de apoio pretende tornar mais claro o papel desse serviço, né? E ser o único a poder realizar os testes e análises clínicas para os demais serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutico, tá? Hoje, quem são os autorizados a realizar as análises, né? Em comparação com quem será autorizado de acordo com a nova consulta pública. Então, ambas, tanto a 302 de 2005 quanto a consulta pública 912 de 2020, prevêem os ambientes que serão executados testes de análises clínicas, né? Que são aqueles que apresentarem o profissional devidamente habilitado. Então, cumpridos os requisitos sanitários, né, tanto a RDC 302 quanto a consulta pública permite que consultórios, por exemplo, de enfermagem, clínicas, postos de saúde e outros serviços de saúde possam realizar as análises clínicas desde que tenham profissionais habilitados para essa atividade. As farmácias ainda respondem concomitantemente, né, a RDC 44 de 2009, que permite, né, em seu artigo 69, a aferição somente da glicemia capilar, né? Mas ela está em consulta pública, como eu já falei para vocês em aula, que é a consulta pública, já está fechada a consulta pública, ela esteve no ano passado aberta, na 911 de 2020, para atualizar esses quesitos relacionados à assistência da saúde nesses estabelecimentos, né? Como eu já falei na aula de boas práticas, os serviços prestados, né? Os serviços de saúde vão ficar em aberto, não vai mais ter essa limitação somente da glicemia capilar. Então, qual seria a diferença entre a 302 de 2005 e a consulta pública, né? Então, a resolução, a primeira, ela aponta para a necessidade de vínculo com um laboratório clínico, né? Sobre a responsabilidade do responsável técnico do laboratório. E a consulta pública define que o serviço de saúde que realizar os testes e análises clínicas, né? Esses serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutico deve apresentar um responsável técnico próprio, tá? Então, como que vão se classificar as farmácias e drogarias, tá? Então, caso esses serviços realizem atividades relacionadas aos testes de análises clínicas, né? Então, as farmácias e drogarias que pretenderem disponibilizar, por exemplo, testes rápidos, serão enquadradas, de acordo com a nossa nova resolução, como serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, né? As farmácias, mas ela não vai poder ser classificada, claro, como laboratório clínico de apoio, tá? Aquele laboratório maior que realiza testes para outros laboratórios. Então, aqui na Lei 5991 de 1973, ela já colocava que a farmácia poderia manter um laboratório de análises clínicas, desde que independência distinta e separada, né? E sob a responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico. E, de acordo com a consulta pública, uma das perguntas mais feitas, então, à Anvisa, que ela colocou aqui, quem seria o profissional habilitado para ser responsável técnico do laboratório? Então, a Anvisa coloca que a fiscalização do exercício profissional é exercida pelos conselhos de classe de cada profissão e a Anvisa não tem competência para resolver essa questão relacionada ao exercício da profissão. O que cabe à vigilância sanitária é a constatação da existência de um profissional legalmente habilitado no estabelecimento. Não cabe definir qual vai ser o profissional habilitado, tá? Se é um farmacêutico, se é um biomédico, se é um médico, tá? Por exemplo, hoje, o Conselho Federal de Medicina exige que o comprovante de especialidade para o médico ser RT pelo laboratório clínico. Nessa nova proposta, qualquer médico vai poder ofertar
testes de laboratórios clínicos, o que a Anvisa respondeu? Que ela não tem competência legal e quem define é o próprio Conselho Federal de Medicina. Outra pergunta, a norma atual prevê que o profissional legalmente habilitado só pode assumir perante a vigilância a responsabilidade técnica no máximo por 2 laboratórios clínicos ou 2 postos de coleta, ou 1 laboratório clínico e 1 posto de coleta. Na nova proposta não haverá limitação, então a Anvisa responde que a determinação das competências dos profissionais de saúde é de responsabilidade dos conselhos fiscais de cada profissão. E essa limitação de número de serviços sob a responsabilidade técnica de certo profissional deve ser realizada pelo conselho de classe. Aqui, para finalizar, a assinatura do responsável para a liberação pode ser de próprio punho ou escaneada. Então, a consulta coloca que os documentos originalmente físicos, a assinatura válida é aquela que o profissional coloca de próprio punho, né, em cada laudo. Agora, se for documento eletrônico, digital, de natureza digital, são válidas as assinaturas digitais inseridas por meio do certificado digital padrão do ICP Brasil. Agora sim, para finalizar, eu coloco aqui qual que é a resolução que normatiza o exercício das análises clínicas pelo farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia. A resolução é a 296 de 96. Ela que coloca que poderá ser responsável técnico de laboratório clínico e realizar todos os exames da clínica médica, inclusive toxicologia, citopatologia, hemoterapia e biologia molecular. Então, o farmacêutico está capacitado. Ele vai datar e assinar os laudos, pode ser usado rúbrica eletrônica, né, com senhas protegidas, e elas são semelhantes de próprio punho para efeitos legais, o que já diz, né, também na consulta pública, também já coloca isso. As assinaturas ou rúbricas eletrônicas devem estar sempre seguida do nome completo e o número do CRF do profissional. Então, aqui eu coloco as referências que eu utilizei para preparar essa aula. E qualquer dúvida, me entre em contato, né? Ou conversamos na aula, então.